Você acredita ser livre, livre para escolher, para pensar, para decidir o rumo da sua própria vida. Mas e se essa liberdade fosse apenas uma ilusão cuidadosamente construída? E se as suas escolhas, suas opiniões, até os seus desejos, não tivessem nascido em você, mas tivessem sido plantados por forças que você nem percebe? Maquiavel entenderia isso melhor do que ninguém. Ele sabia que a maioria das pessoas vive acreditando que é dona do próprio destino, enquanto, na verdade, segue um roteiro que outros escreveram. Silenciosamente, habilmente, sem que ela se dê conta. A verdade é que o poder raramente se apresenta com uma coroa na cabeça. Ele prefere agir nas sombras. Maquiavel observou isso nas cortes de Florença, nos corredores do Vaticano, nos sussurros entre reis e cardeais. Mas o que ele viu ali não era apenas política. Era a anatomia da alma humana. Era a constatação de que, para controlar um homem, não é preciso acorrentá-lo. Basta convencê-lo de que ele é livre. Pense nisso. Quantas vezes você tomou uma decisão sua, que no fundo foi moldada por medo, aprovação ou desejo de pertencimento? Quantas vezes acreditou estar escolhendo o que queria, quando na verdade só estava obedecendo a um padrão invisível? Maquiavel chamaria isso de o teatro da liberdade. Um espetáculo em que todos acreditam ser protagonistas, mas poucos percebem que há alguém nos bastidores puxando as cordas. A manipulação, para ele, não era uma exceção da política. Era a regra da natureza humana. E não se tratava apenas de reis manipulando súditos, mas de algo muito mais próximo. A maneira como cada pessoa aprende, desde cedo, a manipular e ser manipulada, por medo, por amor, por necessidade. A liberdade, nesse contexto, não é o ponto de partida. É o prêmio de quem enxerga o jogo e se recusa a ser peça dele. Maquiavel observou que os homens desejam ser bons, mas a realidade exige que eles saibam ser maus, ou pelo menos que saibam reconhecer a maldade alheia. E aqui começa o conflito interno que aprisiona a maioria das pessoas. O medo de encarar o mundo como ele é. Vivemos cercados por ideias de bondade, moral e pureza que nos impedem de enxergar a estrutura verdadeira das relações humanas. O resultado é previsível. Os inocentes tornam-se presas. Os ingênuos tornam-se instrumentos. E os que se acreditam moralmente superiores acabam dominados pelos que compreendem o poder. Mas Maquiavel nunca defendeu o mal. O que ele fez foi despir o mundo da hipocrisia. Ele teve a coragem de dizer que o poder existe em todos nós, e que negá-lo é entregar a própria liberdade de bandeja. Porque quem não entende o poder será sempre governado por ele. Agora pense, se você vive cercado por sistemas que moldam seu comportamento, por discursos que definem o que é certo e errado, por medos e recompensas que delimitam até o que você sente, onde está a sua liberdade? Quando Maquiavel olhava para o príncipe, ele não via apenas um governante. Ele via um espelho da humanidade. Aquele homem que governa é, no fundo, o reflexo de cada um de nós, tentando governar a própria vida. O mesmo jogo de poder que move um império, move também uma mente. A ilusão de liberdade é o mais sofisticado dos controles. Porque quando um homem acredita que é livre, ele não resiste. Ele se acomoda. Ele defende a própria prisão como se fosse sua conquista. E quanto mais acredita que age por vontade própria, mais profundamente é guiado por correntes invisíveis, desejos fabricados, opiniões herdadas, valores que não escolheu, mas defende com paixão. Maquiavel sabia que as massas precisavam de ordem, símbolos e narrativas para se manterem sob controle. Ele sabia que os governantes manipulavam não apenas pela força, mas pela percepção. E essa é uma das suas lições mais perturbadoras. Quem controla a percepção, controla o poder.
E hoje, o que é a vida moderna senão um campo de guerra por percepções? O poder não está mais nos tronos, mas nas telas, nas ideias, nas emoções. Somos influenciados por tudo o tempo todo, pelas redes, pela mídia, pelos discursos políticos, pelos modelos de sucesso. Mas, acima de tudo, somos influenciados por aquilo que mais tememos perder: aceitação. O medo da rejeição é a nova forma de servidão. Maquiavel teria chamado isso de a nova religião do poder. A necessidade de ser aprovado. A verdadeira escravidão, ele diria, não é física, é psicológica. Está em depender da opinião alheia para validar sua própria existência. Está em entregar seu poder de decisão a quem oferece segurança. Está em ser previsível, porque o previsível é fácil de manipular. E é por isso que a maioria das pessoas vive em círculos, repetindo os mesmos erros, obedecendo às mesmas forças que dizem combater. Mas há algo mais profundo ainda. Maquiavel sabia que o poder não corrompe apenas quem o tem, mas também quem o teme. O medo é o instrumento mais eficiente de dominação. Um homem com medo não precisa de grilhões, ele se acorrenta sozinho. E é exatamente assim que o controle moderno opera. Não com espadas, mas com narrativas. Não com reis, mas com ideias. No fundo, o que Maquiavel nos mostra é que ser livre exige um preço alto: a coragem de ver. Porque enxergar o jogo é perder a inocência. É entender que por trás de cada moral existe uma estratégia. Que por trás de cada discurso existe uma intenção. E que por trás de cada verdade existe alguém se beneficiando dela. A liberdade, portanto, não é um direito. É uma conquista que começa quando você aceita olhar o poder de frente, dentro e fora de si. E é aqui que o pensamento de Maquiavel se torna um espelho. Porque o verdadeiro inimigo da liberdade não é o tirano, é a cegueira. E a pergunta que ele parece nos fazer séculos depois continua ecoando. Você quer mesmo ser livre ou prefere continuar acreditando que já é? O que vem a seguir é o passo inevitável dessa descoberta. Se a liberdade é uma ilusão, então quem realmente comanda o jogo? E o que Maquiavel quis revelar quando escreveu sobre o poder sem filtros, sem moral e sem piedade? No próximo tópico, entraremos nesse terreno perigoso, o território em que Maquiavel se tornou o homem mais odiado e mais mal compreendido da história. O espelho do poder. Poucos nomes na história foram tão distorcidos quanto o de Maquiavel. Durante séculos, ele foi sinônimo de frieza, manipulação e traição. O termo maquiavélico virou ofensa, sinônimo de alguém disposto a tudo pelo poder. Mas essa caricatura diz mais sobre quem o julgou do que sobre quem ele realmente foi. Maquiavel nunca foi o vilão que inventaram. Ele foi o homem que teve coragem de descrever o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Enquanto seus contemporâneos se refugiavam em discursos morais, ele olhou para a natureza humana com brutal sinceridade. Ele viu reis agindo como predadores, papas tramando em segredo, generais traindo aliados por conveniência, e ao invés de condenar, ele quis entender. Porque Maquiavel não escrevia sobre o que deveria ser, mas sobre o que é. E isso, para o mundo, é imperdoável. Vivemos cercados de discursos que nos dizem o que é certo, o que é justo, o que é moralmente belo. Mas raramente temos coragem de olhar o que realmente move as pessoas por trás das palavras: interesse, medo e desejo de poder. Maquiavel enxergou tudo isso como um espelho. Um espelho onde ninguém gosta de se ver refletido, porque ali o ser humano aparece sem máscaras, ambicioso, frágil, calculista, movido tanto pela virtude quanto pela necessidade. O homem esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda dos bens, escreveu ele. Uma frase brutal, mas incrivelmente verdadeira. Porque Maquiavel entendia que o poder não nasce apenas na política, mas no instinto,
É a força que move toda a relação humana: amor, amizade, negócios, religião. Por trás de cada gesto de bondade pode haver estratégia. Por trás de cada ato de heroísmo, uma necessidade de ser visto. Ele não dizia isso para destruir a moral, mas para libertar o homem da hipocrisia. Porque, enquanto acreditarmos que somos movidos apenas por bondade, continuaremos cegos diante das forças que realmente nos controlam. Maquiavel dizia que quem ignora o jogo do poder é devorado por ele. E isso não vale só para reis e governantes, vale para todos nós. No fundo, O Príncipe é muito mais que um manual político. É um estudo sobre a alma humana em sua forma mais crua. É um espelho. E quando você o encara, algo acontece. Você começa a perceber que o poder não está apenas lá fora. Ele vive dentro de você. Está nas suas tentativas de controlar situações, de influenciar pessoas, de evitar ser rejeitado, de se proteger. Cada um de nós é, à sua maneira, um pequeno príncipe tentando governar um reino chamado Eu. E é por isso que o pensamento de Maquiavel é tão desconfortável. Porque ele te obriga a admitir que sim, você também joga. Que em muitos momentos da vida, você finge pureza para obter vantagem. Que você se adapta às aparências para ser aceito. Que mente, omite, se disfarça. Não por maldade, mas por instinto de sobrevivência. Maquiavel não julgava isso. Ele apenas dizia: é assim que o jogo funciona. Mas aqui está o ponto mais importante, e o mais mal compreendido. Maquiavel não incentivava a crueldade gratuita. Ele não glorificava a maldade. O que ele propunha era consciência. Ele dizia que o governante e o ser humano precisa ter lucidez, que deve saber quando ser bondoso e quando ser firme, quando agir com o coração e quando agir com a razão, que ser virtuoso o tempo todo é tão perigoso quanto ser cruel sempre. Porque o mundo não é feito de ideais, é feito de contextos. E é aqui que ele destrói a ilusão da pureza. Para Maquiavel, o homem que tenta ser bom o tempo todo acaba nas mãos dos que não são. Aquele que acredita que a vida é apenas uma questão de justiça e moralidade torna-se uma vítima fácil para os que compreendem o poder da estratégia. A liberdade, portanto, exige mais do que boas intenções. Exige clareza, frieza e a coragem de ver o mundo como ele é. E é nesse ponto que as ideias de Maquiavel se transformam em uma ferramenta de autoconhecimento. Porque o verdadeiro poder não é dominar os outros, é compreender o jogo dentro de si. É perceber quando você está sendo manipulado por suas emoções, por suas carências, por seu medo de fracassar. É reconhecer as vezes em que, por medo da solidão, você entrega seu poder a alguém. Ou quando, para evitar conflitos, se torna submisso. O mesmo mecanismo que faz um príncipe perder o trono é o que faz uma pessoa perder a si mesma. Maquiavel entendia que todo poder começa na percepção. Quem controla o que os outros acreditam, controla o que os outros fazem. E essa é uma lei universal, na política, na mídia, nos relacionamentos e dentro da sua própria mente. Porque há uma batalha constante entre o que você sente, o que você mostra e o que deseja esconder. E é nessa dissonância que nasce o caos interno. Mas há uma saída, e ela começa com uma pergunta: quem governa dentro de você? A sua razão ou o seu medo? A sua coragem ou a sua necessidade de aprovação? Se Maquiavel estivesse vivo hoje, ele talvez dissesse que o homem moderno perdeu o poder sobre si mesmo. Ele é governado por impulsos, por algoritmos, por narrativas, por tudo aquilo que promete liberdade, mas entrega dependência. Ele acredita que é livre porque pode escolher entre 1000 distrações, mas não percebe que todas o levam ao mesmo destino: a perda do foco, da força e da vontade. Maquiavel acreditava que o poder real nasce da lucidez, da capacidade de enxergar as coisas sem o véu da moral
ou da emoção. E esse é o seu maior ensinamento. Enxergar não é ser frio, é ser livre. Porque só quem vê o jogo pode decidir se quer ou não jogar. Os outros são apenas peças. E talvez essa seja a provocação mais incômoda de Maquiavel. O poder não é sujo. Suja é a ignorância, porque enquanto você demoniza o poder, alguém o usa contra você. Enquanto você diz, eu não gosto de política, alguém decide o seu destino. Enquanto você evita os jogos sociais, alguém aprende a jogá-los melhor que você e te move como quiser. A liberdade para Maquiavel nunca foi a ausência de poder. Foi o domínio sobre ele. E esse domínio começa dentro, quando você entende que o mesmo instinto de manipular e se proteger existe em todos. Que a diferença entre um tirano e um homem lúcido é a consciência do próprio poder. O tirano usa o poder para esconder o medo. O lúcido o usa para enfrentar o medo. E é exatamente sobre isso que o próximo passo dessa jornada vai falar. Porque se há um príncipe dentro de cada um de nós, há também um súdito. E o que define quem governa é o grau de autodomínio. No próximo tópico vamos mergulhar nesse território interno, onde Maquiavel deixa de ser um pensador político e se transforma em um guia psicológico, o príncipe interior, como você governa ou é governado por si mesmo. Maquiavel escreveu O Príncipe para falar sobre o governo dos homens, mas o que ele realmente descreveu foi o governo da alma. Ele falava de reinos e exércitos, mas as batalhas que ele via lá fora são as mesmas que cada ser humano trava dentro de si, entre a razão e o desejo, entre o medo e a coragem, entre o impulso e a estratégia. O príncipe que Maquiavel descreveu é, no fundo, uma metáfora do seu próprio eu. Porque antes de governar qualquer território, é preciso aprender a governar o próprio mundo interior. Pense nisso. Todos os dias você toma decisões que definem o rumo da sua vida. Mas quem está tomando essas decisões? Você ou as vozes dentro de você que aprendeu a obedecer? A voz que teme decepcionar. A voz que busca aprovação. A voz que quer ser amada a qualquer custo. Talvez você se veja como um ser racional, mas na prática, age movido por forças invisíveis, exatamente como um governante dominado por conselheiros corruptos. E o mais perigoso é que esses conselheiros vivem dentro da sua mente. Maquiavel observou que o verdadeiro poder não está apenas em conquistar, mas em manter o controle. O mesmo vale para a mente humana. Não basta querer mudar, é preciso permanecer consciente, mesmo quando tudo em volta tenta te desviar. E é aqui que entra a figura do príncipe interior, o arquétipo daquele que entende o jogo, que não se deixa levar pela emoção do momento, que age com estratégia, não por impulso. Mas, se existe um príncipe dentro de nós, também existe um povo. E esse povo interno, nossas emoções, instintos e desejos, é rebelde, inconstante e imprevisível. Às vezes ele nos exalta, às vezes nos trai. É o conjunto das nossas vontades que muda de direção a cada dia. Um dia queremos o poder, no outro queremos paz. Um dia desejamos liberdade, no outro fugimos dela. Maquiavel entenderia isso perfeitamente, porque ele sabia que governar é, antes de tudo, lidar com a natureza humana, inclusive a sua própria. Para ele, um bom governante é aquele que reconhece as suas paixões, mas não se torna escravo delas. E aqui está uma das lições mais profundas que podemos tirar. O autodomínio é a base da liberdade. Aquele que não governa a si mesmo vive em anarquia interna, à mercê de impulsos que ele chama de destino. Quantas vezes você já viu alguém prometer que mudaria e dias depois voltar aos mesmos padrões? Isso não é fraqueza, é falta de governo, é um reino interior sem liderança. E Maquiavel diria: quando o governante não lidera, o povo se revolta. Dentro de você
é igual. Quando a consciência, o príncipe, se ausenta, as emoções assumem o trono. A raiva, o medo, o desejo, o orgulho. Cada uma delas quer comandar, mas nenhuma tem visão de longo prazo. O resultado é caos. Por isso a maioria das pessoas vive reagindo, não agindo. Vivem como reinos instáveis, que oscilam entre euforia e desespero, entre decisões impulsivas e arrependimentos profundos. O príncipe interior não elimina o caos, ele o compreende. Ele entende que dentro dele existe tanto a diplomacia quanto a tirania, tanto a coragem quanto a covardia. E em vez de fingir que essas forças não existem, ele as observa, as negocia e as coloca a serviço de um propósito maior. Maquiavel diria que o segredo do poder está em conhecer as próprias armas e as dos inimigos. Aplicado a nós, isso significa conhecer suas virtudes e seus vícios. Porque o que você ignora em si mesmo te governa nas sombras. Ser o príncipe interior é ter a lucidez de perceber quando você está sendo manipulado, não por outros, mas por si mesmo. É quando você se sabota e inventa justificativas elegantes para o medo. É quando se convence de que não era o momento certo, ou de que as coisas são assim mesmo, quando na verdade o que existe é fuga. Maquiavel teria chamado isso de ilusão do conforto, o vício mais perigoso de um governante. Acreditar que pode manter o poder sem se arriscar. Mas o poder interior se enfraquece quando a coragem é adiada. E toda vez que você escolhe a segurança em vez do crescimento, o trono do seu eu é ocupado pela covardia. Maquiavel dizia que o príncipe precisa equilibrar o medo e o amor. Se for amado demais, será traído pela confiança. Se for temido demais, será odiado. Dentro de nós, a lógica é a mesma. Quando você se ama demais, corre o risco de se tornar indulgente, de perdoar os próprios erros em excesso, de não exigir de si o que precisa. Mas quando se pune demais, se torna um tirano interno, sufocando o próprio espírito. A liberdade está no meio termo. Respeito. Respeito por si mesmo, por sua história, por sua capacidade de agir sem precisar de aplausos nem desculpas. E é nesse ponto que Maquiavel revela algo que poucos percebem. A política, na verdade, é espiritual. Porque governar um povo ou a si mesmo é sempre um ato de consciência. É decidir todos os dias se você será guiado pela luz da razão ou pelas sombras da reação. O príncipe interior não é o que vence todas as batalhas, mas o que sabe quando lutar e quando recuar. Ele entende que há momentos em que o silêncio é estratégia e outros em que a palavra é arma. Que há guerras que se vencem não com força, mas com discernimento. E talvez essa seja a maior diferença entre quem é livre e quem é escravo. O escravo reage ao mundo, o príncipe cria o seu próprio movimento. O escravo busca culpados, o príncipe busca causas. O escravo teme o caos, o príncipe o usa como campo de aprendizado, e isso não é arrogância, é lucidez. Governar a si mesmo é a forma mais silenciosa e mais difícil de poder, porque ninguém aplaude esse tipo de conquista. Não há coroas, não há tronos, não há seguidores. Há apenas a paz discreta de quem aprendeu a não se trair. E ainda assim, é nesse ponto que a liberdade começa. Porque quando você governa suas emoções, ninguém mais pode te governar. Quando você domina o medo, a manipulação perde o poder. E quando você entende o jogo dentro de si, o mundo lá fora deixa de ser um inimigo e se torna um espelho, um reflexo das forças que você aprendeu a reconhecer. Maquiavel, ao observar reis e papas, não estava apenas descrevendo a política, estava descrevendo a psique humana. Ele sabia que o poder externo é apenas a projeção do poder interno, e que todo homem, antes de conquistar o mundo, precisa conquistar a si mesmo.
Mas há um problema. Nem sempre o mundo interno obedece à nossa vontade. Há forças que fogem ao controle, o acaso, a sorte, o inesperado. E é sobre isso que Maquiavel falava quando apresentou um dos conceitos mais profundos e enigmáticos da sua obra: virtude e fortuna. No próximo tópico, vamos entender por que esses dois princípios são os pilares ocultos da liberdade e como aprender a dançar entre eles pode mudar a forma como você lida com o destino. Maquiavel acreditava que toda a vida humana é um campo de forças. De um lado, o domínio da virtude, a capacidade de agir com lucidez, coragem e estratégia, moldando o próprio destino. Do outro, o império da fortuna, o acaso, a imprevisibilidade, a corrente invisível que move o mundo sem pedir nossa permissão. Entre esses dois polos, o ser humano vive em constante tensão, tentando equilibrar controle e entrega, planejamento e improviso, poder e vulnerabilidade. Virtude, no pensamento de Maquiavel, não é virtude no sentido moral. Não tem a ver com bondade, mas com força interior, com a habilidade de agir com inteligência diante da realidade como ela é. É a disposição de não se curvar diante do medo, de manter a clareza mesmo quando tudo parece desabar. É a arte de decidir quando avançar e quando recuar, e de fazer isso sem depender da aprovação de ninguém. A virtude é ação consciente, é vontade disciplinada. É a capacidade de ser senhor do próprio movimento, mesmo quando o mundo tenta te paralisar. Já fortuna é o oposto. Ela representa tudo aquilo que escapa ao controle humano. É o acaso, a sorte, a natureza imprevisível dos acontecimentos. Maquiavel a descrevia como uma mulher selvagem, imprevisível e indomável, que favorece os ousados, mas castiga os que se tornam acomodados. Fortuna é o símbolo do inesperado, as circunstâncias, os eventos, as reviravoltas que podem transformar um rei em prisioneiro ou um anônimo em lenda. E é entre virtude e fortuna que toda existência se desenrola. Alguns tentam dominar completamente o destino e se tornam tiranos de si mesmos, escravos do controle. Outros entregam tudo à sorte e vivem à deriva, prisioneiros da passividade. Maquiavel observou que o equilíbrio entre essas duas forças é o que separa o homem livre do homem fraco. A virtude é o poder de agir sobre o mundo. A fortuna é o poder do mundo de agir sobre você. A liberdade surge quando você aprende a dialogar com as duas. Mas a maioria das pessoas vive em extremos. Há quem queira controlar cada detalhe, como se o universo fosse uma máquina previsível. Quando as coisas saem do plano, entram em desespero, porque não aprenderam a confiar. E há quem viva de forma oposta, culpando o destino, o governo, os outros, a sorte, tudo, menos a própria falta de ação. Esses vivem esperando que a fortuna sorria, mas esquecem que ela só sorri para quem ousa se mover. Maquiavel enxergava o mundo como uma maré. A fortuna é o rio que transborda, incontrolável, capaz de destruir reinos e sonhos. Mas o homem de virtude constrói diques, cria caminhos, prepara o terreno. Ele não pode impedir o curso do rio, mas pode decidir como enfrentá-lo. Essa imagem tão simples e tão poderosa resume toda a filosofia maquiavélica. O destino é uma força selvagem, mas o homem lúcido não se ajoelha diante dela. Ele aprende a dançar com ela. Virtude é o domínio da consciência. Fortuna é o fluxo da vida. E é justamente entre esses dois abismos que nasce o verdadeiro poder. Porque a liberdade não está em controlar tudo, mas em saber responder com grandeza ao que não pode ser controlado. E isso é raro. A maioria se desespera diante do inesperado, se perde quando o plano falha, se desintegra quando o acaso mostra seus dentes. Mas aquele que entende Maquiavel olha o caos e diz: ainda posso escolher como reagir.
Esse é o segredo que poucos percebem. A virtude não é a negação da fortuna, é a sua parceira. A liberdade verdadeira não é a ausência de tempestades. É a capacidade de manter o leme firme quando o mar enlouquece. E há algo ainda mais profundo. Maquiavel sabia que a fortuna não é apenas externa. Ela vive dentro de nós. É o fluxo das emoções, o turbilhão dos desejos, as forças que mudam sem aviso. Há dias em que você se sente invencível e outros em que tudo parece perdido. A cada oscilação, a sua virtude é colocada à prova. Você pode ceder à maré e se afogar na própria instabilidade, ou pode usar a consciência como um leme, atravessando o caos sem perder o rumo. Virtude, nesse sentido, é autodomínio emocional. É a capacidade de não se tornar refém do acaso interno, das mudanças de humor, das paixões, dos impulsos que o mundo desperta. Porque, como dizia Maquiavel, quem não controla as próprias emoções será controlado por quem souber manipulá-las. E essa frase, dita há mais de 500 anos, continua sendo a essência da psicologia moderna do poder. Mas veja, a virtude não é rigidez, não é frieza, nem distanciamento. É flexibilidade com propósito. É saber adaptar-se sem perder a integridade, mudar a estratégia sem perder a essência. O homem de virtude não é o que vence todas as batalhas, mas o que permanece inteiro mesmo nas derrotas. Ele entende que o fracasso é parte do jogo, que a fortuna não é inimiga, mas professora. E enquanto os outros amaldiçoam o acaso, ele o observa, aprende e age melhor na próxima rodada. Há uma beleza quase trágica nessa visão. Porque Maquiavel não promete salvação, nem justiça, nem destino certo. O que ele oferece é lucidez, a consciência de que o mundo é instável, mas que dentro dessa instabilidade há espaço para o poder humano. O poder de agir, o poder de decidir, o poder de continuar. E é aqui que sua filosofia toca algo profundamente espiritual, embora ele jamais tenha usado esse nome. Virtude é o fogo da vontade. Fortuna é o vento da existência. E a liberdade é o equilíbrio entre ambos. Aquele que se entrega demais ao vento é levado. Aquele que tenta resistir a tudo se quebra. Mas aquele que entende o ritmo invisível entre controle e rendição começa a experimentar o verdadeiro poder. O poder de ser flexível sem perder o centro. De ceder sem se entregar. De lutar sem se endurecer. Maquiavel não acreditava em destino cego, mas também não acreditava em controle absoluto. Ele acreditava em movimento. E talvez seja por isso que suas ideias continuam vivas. Porque ele nos lembra que na vida não há garantias, apenas escolhas. A fortuna muda, o tempo muda, as pessoas mudam. Mas quem cultiva a virtude permanece capaz de se reinventar. No fundo, essa é a essência da liberdade. Não depender das circunstâncias para continuar sendo quem você é. Mas para isso, é preciso enxergar o mundo com os olhos de Maquiavel, não com moralismo, mas com lucidez. E essa é uma das maiores virtudes que ele legou ao pensamento humano: a coragem de ver sem se enganar. Porque só quando você vê o mundo como ele é, pode finalmente decidir como quer viver dentro dele. E é exatamente sobre isso que o próximo capítulo fala. Porque enxergar o real exige mais do que inteligência, exige desapego. A seguir, mergulharemos em uma das lições mais duras e libertadoras de Maquiavel. A arte da lucidez. Ver o mundo como ele é, não como você gostaria que fosse. Poucos têm coragem de ver o mundo de verdade. A maioria prefere as versões confortáveis da realidade, aquelas que mantêm a esperança intacta, mesmo que custem a verdade. Maquiavel, porém, rompeu esse pacto de ingenuidade. Ele olhou para o homem e para o poder sem lentes morais, sem filtros, sem medo de enxergar a sujeira por baixo da coroa. E o que ele viu ali não foi o mal,
mas o humano. Frágil, contraditório, dominado por paixões, capaz de grandeza e de crueldade na mesma medida. A lucidez, para ele, era o primeiro passo da liberdade. E é por isso que seus textos incomodam tanto. Porque ver o mundo como ele é destrói as ilusões que sustentam o conforto. Obriga o homem a abandonar as histórias que conta a si mesmo para suportar a vida. E sem essas histórias, o que resta é o espelho. Um espelho onde você se vê nu de justificativas, sem máscaras, sem desculpas. Maquiavel foi o primeiro pensador a tratar a realidade sem o anestésico da moral. Ele não perguntava se algo era certo ou errado, mas se era eficaz, se era real. Essa simples mudança de olhar foi o que o transformou em um dos autores mais odiados e, ao mesmo tempo, mais indispensáveis da história. Porque enquanto todos falavam de como o mundo deveria ser, ele teve a coragem de dizer: o mundo é assim. E talvez essa seja uma das verdades mais libertadoras e mais duras que alguém pode ouvir. Porque ver o mundo como ele é implica aceitar que as pessoas nem sempre agirão com justiça, que os sistemas são feitos de interesses, que as relações humanas oscilam entre afeto e manipulação, e que o poder, em suas múltiplas formas, sempre estará presente. Mas ver isso não significa se tornar cínico. Significa se tornar consciente. A lucidez não é frieza, é maturidade. É o momento em que você deixa de esperar que o mundo te compreenda e passa a compreender o mundo. É quando você para de exigir que a vida seja justa e começa a agir com sabedoria dentro do que ela é. Maquiavel entendia isso como ninguém. Ele viu homens perderem reinos porque se recusaram a aceitar a realidade. Viu príncipes destruírem tudo o que construíram por confiarem demais, por acreditarem que a bondade dos outros seria igual à sua. E então ele escreveu o que poucos tiveram coragem de dizer: aquele que deseja ser bom em todos os aspectos está fadado à ruína entre tantos que não o são. Não porque o mal vença sempre, mas porque a ingenuidade não sobrevive em meio ao poder. A lucidez, para ele, era o antídoto contra a ingenuidade. E esse antídoto, apesar de amargo, é a única forma de realmente ser livre. Agora, pense no quanto essa ideia ainda se aplica hoje. Quantas vezes você já sofreu não por causa da realidade, mas por causa da imagem que criou dela? Quantas vezes se decepcionou com pessoas que, na verdade, nunca prometeram ser o que você imaginou? Quantas vezes esperou justiça de um mundo que nunca te prometeu ser justo? A dor da vida muitas vezes não vem do que acontece, mas do que esperávamos que acontecesse. E é por isso que a lucidez é libertadora, porque ela dissolve o deveria e te entrega o é. Mas há um detalhe importante: lucidez não é resignação. Maquiavel nunca disse que devíamos aceitar o mundo passivamente. Ele dizia que para transformá-lo, primeiro é preciso enxergá-lo. Enquanto você nega o que é, não pode agir com eficácia. Enquanto insiste em um ideal, age no escuro. A lucidez é a luz que revela os contornos do campo de batalha. Ela permite que você haja de forma inteligente e não impulsiva, que entenda quando vale lutar e quando é melhor esperar. Que reconheça quem são seus verdadeiros aliados e quem apenas veste a máscara certa. E, principalmente, que entenda a si mesmo, suas forças, suas fraquezas, suas ilusões. Porque a verdade é que o mundo externo é apenas um reflexo daquilo que carregamos por dentro. E enquanto você continuar acreditando em falsas imagens, de pureza, de bondade absoluta, de controle total, você viverá preso em ciclos de frustração. A lucidez não destrói a esperança, ela purifica a esperança. Ela transforma o desejo de um mundo perfeito no compromisso com uma vida real. Maquiavel ensinava que o governante lúcido não é aquele que confia cegamente, mas aquele que observa. Ele não se desespera com a natureza humana, ele a compreende.
Ele sabe que as pessoas mudam, que a lealdade é frágil, que o medo move mais que o amor. E sabendo disso, ele não se torna cruel, ele se torna eficiente. Ele aprende a agir com inteligência emocional antes mesmo de o termo existir. E aqui está a grande ironia. Maquiavel, o homem acusado de imoralidade, foi, na verdade, o primeiro a ensinar a moral da lucidez. Porque não há nada mais ético do que ver claramente. A lucidez é o que impede que você viva mentindo para si mesmo, prometendo o que não pode cumprir, esperando o que nunca virá. Ela é o primeiro passo da responsabilidade. Mas ver com clareza também tem um preço. Quanto mais você enxerga, menos consegue se enganar. Você começa a perceber as manipulações, as dinâmicas ocultas, as correntes de poder que moldam comportamentos, inclusive os seus. E quando essa percepção desperta, algo muda para sempre. Você deixa de ser marionete e começa a ver os fios. É aqui que o pensamento de Maquiavel se torna perigoso, não porque ele ensine a manipular, mas porque ensina a não ser manipulado. A lucidez é subversiva porque destrói o controle invisível que se mantém pela ignorância. E é justamente isso que abordaremos a seguir. Porque se o poder se sustenta através da percepção, e se o homem lúcido enxerga os jogos ocultos, então o próximo passo é inevitável. Aprender a reconhecer os mecanismos de controle, não para dominá-los, mas para não mais ser prisioneiro deles. No próximo tópico, mergulharemos em uma das ideias mais atuais e provocadoras de Maquiavel: o poder de não ser manipulado, Maquiavel e a psicologia do controle. Maquiavel viveu em um tempo de conspirações, traições e jogos de influência tão sutis que uma palavra errada poderia custar uma vida. Ele entendeu, antes de todos, que o poder raramente se exerce pela força. Ele se exerce pela percepção. Quem controla o que os outros acreditam, controla o que os outros fazem. Essa era a verdadeira arte do poder: governar a mente, não o corpo. O tempo passou, os tronos caíram, os impérios mudaram de forma, mas o jogo continuou o mesmo. A diferença é que hoje, o campo de batalha está dentro de você. A manipulação não vem mais apenas de reis ou líderes, vem das telas, das narrativas, das comparações, dos medos cuidadosamente cultivados. E é por isso que compreender Maquiavel é mais urgente do que nunca. Porque o poder que ele descreveu continua existindo, apenas trocou de roupa. A manipulação moderna não precisa de coerção. Ela precisa de atenção. Ela se alimenta de sua necessidade de pertencimento, da sua pressa, do seu cansaço, da sua carência. Ela te faz acreditar que está escolhendo, quando na verdade está reagindo. E o mais inquietante é que ela opera com o mesmo princípio que Maquiavel observou séculos atrás. As pessoas não agem pelo que é verdadeiro, mas pelo que percebem como verdadeiro. Quem controla a percepção, controla a realidade. E a maioria das pessoas não percebe que sua percepção é construída por outros, algoritmos, discursos, grupos, medos. Você acha que pensa livremente, mas quantas de suas opiniões foram realmente escolhidas por reflexão? E quantas foram herdadas, copiadas, empurradas? A manipulação mais eficaz é aquela que se disfarça de liberdade. E o que Maquiavel chamava de arte de governar, hoje poderia ser chamado de arte de dirigir a atenção. Mas há algo que Maquiavel também sabia: o manipulador só tem poder sobre quem ignora a própria natureza. Aquele que não conhece seus desejos, seus medos, suas fraquezas, será sempre vulnerável a quem os conhece. O tirano não domina com espada, domina com espelho. Ele reflete exatamente aquilo que o povo quer ver: esperança, segurança, identidade. E as pessoas, famintas por sentido, entregam o poder de si mesmas com um sorriso.
Maquiavel nunca culpou os governantes por isso. Ele culpou a cegueira humana diante do próprio desejo. Por isso, compreender o jogo do poder é mais que uma questão política, é uma questão psicológica. Porque a manipulação só funciona quando encontra dentro de você um ponto de entrada. A necessidade de aprovação, o medo de ser rejeitado, a culpa, o orgulho. Esses são os portões por onde o controle entra. E enquanto você não os reconhecer, viverá como uma fortaleza com as portas escancaradas. Maquiavel observava que os governantes inteligentes conheciam profundamente o coração do povo. Eles sabiam o que as pessoas temiam e o que desejavam. E usavam isso não apenas para dominar, mas para manter a ordem. Mas no plano individual, essa lição se transforma em algo muito mais sutil. Se você quer ser livre, precisa conhecer o seu próprio coração com a mesma profundidade. Porque o mundo te manipula através daquilo que você nega em si mesmo. É fácil manipular alguém que tem medo de estar só. Basta oferecer companhia. É fácil manipular quem quer ser admirado. Basta elogiar. É fácil manipular quem odeia o conflito. Basta ameaçar com rejeição. A manipulação é uma dança entre o desejo e o medo, e Maquiavel conhecia seus passos como ninguém. Mas o que ele ensinava não era como enganar, e sim como não ser enganado. O homem lúcido é aquele que enxerga a manipulação sem ódio, apenas com clareza. Ele entende que o poder é uma força neutra, nem boa nem má, e que o problema está em quem a exerce sem consciência. Por isso, o antídoto contra o controle não é desconfiança paranoica. É autoconhecimento. Quanto mais você conhece suas próprias vulnerabilidades, menos vulnerável se torna. Quanto mais você entende o que te move, menos poder os outros têm sobre você. A liberdade nasce quando você deixa de ser previsível. E previsibilidade é o combustível da manipulação. Aquele que sempre reage da mesma forma é o mais fácil de controlar. Maquiavel diria: quem quer ser livre precisa aprender a surpreender. Porque a surpresa é a arma dos que não se deixam decifrar. Mas há um detalhe que ele entendia profundamente. Nem toda manipulação é externa. Na verdade, a mais perigosa de todas é a interna. A mente humana é especialista em mentir para si mesma. Ela cria narrativas para justificar o medo, idealiza pessoas para evitar a solidão, se convence de que está no controle quando, na verdade, está fugindo de si. Maquiavel diria que há um pequeno governante dentro de você que aprendeu a manipular a própria consciência. Um príncipe interno que prefere mentiras confortáveis à verdade desconfortável. E é aqui que o verdadeiro poder começa. Quando você tem coragem de confrontar o manipulador que habita em você. Aquele que adia decisões, que inventa desculpas, que finge que está tudo bem quando não está. Aquele que teme o fracasso, então se esconde atrás da racionalidade. Aquele que teme o sucesso, então se sabota. Maquiavel não escreveu sobre psicologia, mas descreveu com precisão a estrutura da mente que busca controlar o mundo externo, porque perdeu o governo do mundo interno. O poder de não ser manipulado é o poder de olhar sem se distrair. É a habilidade de ver a intenção por trás das palavras, o padrão por trás do discurso, o jogo por trás do gesto. É não reagir automaticamente. É criar uma distância entre o estímulo e a resposta. E nessa distância, decidir com consciência. Esse é o espaço da liberdade, e é o que separa o homem lúcido do homem comum. Mas o mais paradoxal é que quanto mais você compreende os mecanismos do poder, mais compassivo se torna. Porque entende que todos estão jogando, uns por medo, outros por carência, outros por sobrevivência. E ao invés de condenar, você observa. Ao invés de reagir, você escolhe. Ao invés de se proteger com máscaras, você se fortalece com clareza.
Maquiavel dizia que o governante sábio precisa aprender a usar tanto a natureza do leão quanto a da raposa, a força do primeiro e a astúcia do segundo. No plano interno, isso significa unir razão e intuição, firmeza e flexibilidade. É a sabedoria de saber quando falar e quando calar, quando confiar e quando observar. Não por desconfiança, mas por discernimento. E talvez essa seja a forma mais elevada de poder que existe, o poder de permanecer lúcido em meio à manipulação. Porque quem mantém a consciência desperta não pode ser escravizado. Podem tentar controlar sua imagem, sua reputação, até suas circunstâncias, mas não sua clareza. E é exatamente essa clareza que Maquiavel chamava de virtude, o domínio sobre si mesmo. No entanto, há algo ainda mais profundo nesse caminho. Porque mesmo quando você conquista o autodomínio, há uma força que ainda te desafia. A necessidade de autenticidade. A liberdade não termina quando você para de ser manipulado. Ela começa quando você passa a ser real. E é sobre essa dimensão final que Maquiavel, ainda que sem usar essas palavras, parece ter deixado sua lição mais humana. A de que o poder supremo não é o de governar, mas o de ser verdadeiro. É isso que exploraremos no último tópico, o último poder, a liberdade de ser real. No fim de todas as estratégias, das máscaras e dos jogos, Maquiavel parece sussurrar uma última lição, silenciosa, quase invisível, mas mais poderosa do que todas as anteriores. A de que o poder supremo não é dominar, nem vencer, nem convencer. É ser real. Parece simples, mas é o desafio mais difícil que existe. Porque ser real exige desmontar tudo o que construímos para sobreviver. As máscaras, os papéis, as narrativas. Exige olhar para dentro e perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? Maquiavel conviveu com reis, mas morreu pobre. Foi traído, exilado, esquecido por aqueles que o usaram enquanto precisaram de suas ideias. E ainda assim, mesmo despojado de tudo, escreveu o que o tornaria eterno. Por quê? Porque ele havia descoberto um tipo de liberdade que nenhum poder externo pode conceder. A liberdade de ver e dizer a verdade, mesmo que o mundo inteiro prefira a mentira. Essa é a essência do ser real. Não viver para ser amado, nem para ser temido, mas para ser autêntico diante da própria consciência. Durante toda a vida, Maquiavel analisou o comportamento humano como um anatomista da alma. Ele percebeu que a maioria das pessoas não busca liberdade, busca segurança. E a segurança, para ele, é a mais sofisticada das prisões. Porque enquanto você vive tentando manter a aprovação, o status, a aparência, o conforto, vai se afastando da sua verdade mais simples, a de que tudo isso é efêmero. E o preço de segurar essas máscaras é alto. Aos poucos, você esquece quem é. Ser real nesse contexto é um ato de coragem quase revolucionário. É recusar o papel que o mundo te impõe. É ter a audácia de agir em coerência com o que você pensa, mesmo que isso custe aplausos, cargos ou relacionamentos. Maquiavel entendia que o poder é, em última instância, uma questão de percepção, mas também sabia que há um tipo de poder que não depende dela: o poder da integridade. Esse é o poder que ninguém pode tomar, porque ele não se sustenta em tronos, mas em consciência. E é por isso que a liberdade, no fim, não está fora, mas dentro. Não está em vencer os outros, mas em parar de mentir para si mesmo. O mundo é cheio de pessoas que parecem fortes, mas que estão constantemente tentando provar algo. E toda vez que você precisa provar, você está preso. Porque quem é real não precisa convencer. A autenticidade é silenciosa. Ela não grita, não pede reconhecimento, não exige vitórias. Ela simplesmente é. Maquiavel via com clareza que o homem vive em constante teatro,
a corte, as alianças, os discursos, as promessas. Mas no fundo, o que ele realmente expôs foi a fragilidade desse teatro. Ele mostrou que o poder baseado na aparência é sempre instável. Hoje você é adorado, amanhã esquecido. Hoje a fortuna sorri, amanhã vira o rosto. Por isso ele dizia que a virtude, a força interior, é o único poder que sobrevive ao tempo. E essa força nasce da verdade pessoal, do encontro com aquilo que é genuíno em você, sem disfarces. Mas há um paradoxo. Ser real te liberta, mas também te isola. Porque o mundo nem sempre sabe lidar com quem não joga o jogo. As pessoas se acostumaram com versões editadas de si mesmas. Quem decide ser autêntico ameaça o equilíbrio da ilusão coletiva. E ainda assim, Maquiavel diria: não há glória maior do que viver conforme a própria natureza. Porque a vida não foi feita para ser uma performance, ela foi feita para ser vivida com presença, com lucidez e com verdade. A liberdade de ser real é a forma mais profunda de poder, porque te torna incontrolável. Podem te tirar o título, o dinheiro, a reputação, mas não podem tirar aquilo que é genuinamente seu, a coerência entre o que você pensa, sente e faz. E quando essa coerência se instala, algo muda. O medo começa a perder força. As opiniões externas perdem peso. E o poder que antes vinha de fora passa a vir de dentro. É nesse ponto que o homem deixa de ser peça e se torna autor. Maquiavel foi chamado de cínico, mas no fundo ele era um realista esperançoso. Porque acreditava que só o homem lúcido pode criar um mundo menos hipócrita. E essa lucidez, embora nasça da dureza, termina na liberdade. A liberdade de agir sem se esconder, de sentir sem disfarçar, de pensar sem pedir permissão. É por isso que o poder de ser real é o último dos poderes, porque ele não precisa de palco, apenas de coragem. E talvez esse seja o ponto em que todas as ideias de Maquiavel se encontram. O poder sem lucidez é tirania. A lucidez sem autodomínio é fraqueza. Mas a lucidez unida à autenticidade, isso é liberdade. Ser real é aceitar a complexidade do mundo sem se perder nela. É reconhecer a escuridão sem deixar que ela te consuma. É jogar o jogo sabendo que ele existe, mas sem deixar que ele defina quem você é. E é por isso que, para Maquiavel, o homem verdadeiramente livre não é o que foge do poder, é o que entende o poder e escolhe usá-lo para permanecer inteiro. No final, O Príncipe não é um livro sobre conquista, mas sobre consciência. É o mapa de uma jornada que começa com a ilusão da liberdade e termina com a liberdade de ser verdadeiro. Aquela que não depende de ninguém, nem de nada. Aquela que nasce quando você para de se esconder atrás do que gostaria de ser. E finalmente tem coragem de ser o que é. E é nesse ponto que a filosofia de Maquiavel deixa de ser política e se torna humana. Porque no fundo, ele não estava falando de reis. Estava falando de você. Se essa reflexão te tocou, se alguma parte de você despertou ouvindo essas palavras, então não deixe esse momento passar. Deixe o seu like, não por mim, mas por você, para marcar que algo aqui fez sentido. E se você quer continuar essa jornada de consciência e poder interior, se inscreva no canal. Porque nos próximos vídeos, nós vamos mergulhar ainda mais fundo no pensamento dos que entenderam o ser humano como ele é. Sem ilusões, sem máscaras, sem medo da verdade. A sua liberdade começa no conhecimento. E aqui, você vai aprender a enxergar o mundo, e a si mesmo, de um jeito que nunca mais poderá ser esquecido.